Fala galera, estamos aqui com o Salvos Cast, o seu, nosso podcast cristão. Essa noite a gente tem o Pedro. Oi. O Matheus. É nóis. A nossa convidada, como é que é mesmo, mano? Luana. Não, mas como é que você falou mesmo que é? De onde que você veio? Caturitense. Caturitense. Gente, vocês tinham que... Ela se assustou. Calma, Não. Respira fundo, é só uma buzina, não é um caminhão, a luz não está vindo, fica tranquila. Nem o vendedor de picolé. Caturitense, quem é? Nem o vendedor de picolé. Uma pena que lá você tem vendedor de carro de ovo. Isso tem. Viu? Ó, 4.500 pessoas na cidade. Cada 15 dias tem um carro do ovo. Eita, nós é o E esse mais barulho? médio. Rapaz. Mais ou menos esse, né? Então, caturitense é quem vem de Caturité. Isso. Acertei? Isso aí. Ah, então tá bom. Gente, a Luana tá aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre padrão social. Um tema pesado, hein? Pesado? Pesado? Então, e pra começar, Luana, a nossa tradição aqui no Salmoscast é o seguinte. O convidado chegou, a gente joga ele na fogueira. Oh, na fornalha. Na Fogueira fornalha. Não, porque fornalha é de Deus e não. É fogueira não. lógico, é. Isso. Então a gente joga na fornalha, a fornalha ardente ali, entendeu? Meu Deus. Então o que eu tenho que te Que venha um quarto perguntar. homem e me ajude. Rapaz, Olha, tá vendo? Já? Chamando o quarto homem, o negócio fica complicado. Aí a gente tem que ficar quieto aqui, né? Não, mas assim, ninguém quer ser julgado, não é verdade? Ninguém quer que olhem torto, ninguém quer ser questionado, ninguém quer que coloque suas decisões em xeque. Só que, infelizmente ou felizmente, aí depende da opinião de cada um, né? A sociedade nos julga o tempo todo. E ela nos julga dentro de um padrãozinho, não é verdade? Então assim, fala um pouco pra gente. O que você acha desse negócio da sociedade julgar as pessoas o tempo todo? Ó, eu acho assim, que é normal, mas ao mesmo tempo pode não ser tão bom. Porque assim, julgar, a gente sempre tem um senso de julgamento, né? Julgamento de si. O que eu devo fazer, certo ou errado. A gente tem um julgamento, só que isso complica quando a gente quer fazer isso sobre outra pessoa. Sobre o que ela faz é certo ou errado. Porque cada pessoa é livre para fazer as suas escolhas. Então é muito chato porque eu acabo interferindo na vida da outra pessoa, julgando a vida da outra pessoa sem saber os motivos. Então o julgamento ele não é bom por esse lado e é bom pessoalmente para nós fazermos as melhores escolhas. Certo. E aí entra aquela questão. Você vai para uma entrevista, vão te julgar, tá certo? Você chega na escola ou na faculdade, teus colegas te julgam, teus professores te julgam mais ainda, até porque é o trabalho deles, né? Dizer tua nota. Ai. Pois é. Quem nunca pediu para pro professor arredondar 6,5 para 7? Rapaz, pode crer. Muito eu. Pode crer. Muito eu e quem nunca. Matheus é daqueles que 2,5 já pedia para arredondar para 7. Já Dois ia e meio. já apelava. Professor, 2,5, só vem pra 7, professor. Só essa vez. Não, eu falava assim, professor, não é 20 não, professor. Ele falou, não, é 2 mesmo. Ó, professor, o senhor errou aqui, o senhor ia dar 10, vamos pôr no 20, aqui, sabe qual que é. Mas deixa eu te falar, e quando é na igreja? Ai... Pessoal, vocês não estão vendo, mas ela deu aquele leve sorriso com o lado direito da cara. Vamos falar um pouquinho dessa questão. A gente pensa, é normal julgar numa faculdade? De certa forma é. Numa entrevista de emprego? De certa forma é. Mas, cara, e na igreja, que a gente deveria ser uma comunidade de santos, aberto para todos, independente do estilo e do jeito e de qualquer outra coisa... Falou tudo. Deveria. Mas e aí? Deveria. Mas Por como que é eu que não a posso gente faz usar meu com- cabelo grande? Por quê? Exato. Cara, eu acho que você não pode usar o cabelo grande porque você cortou. Senão você tava usando, então. Mas e aí, Luana? Deixa estar. O que você diz? Quando é na igreja?
Como é que fica a coisa? Assim, é uma coisa antiga, que a gente consegue perceber que nos evangelhos Jesus fala sobre isso, né? Sobre não julgar as outras pessoas. Mas, acho que dentro da igreja, acho que acaba vindo um peso maior, porque além da gente se sentir excluído pelas outras pessoas, a gente sente como se o que nós estivéssemos fazendo afetasse também o nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente julga alguém dentro da igreja, nós julgamos, mas não percebemos o quanto mal isso vai fazer. Então, assim, você acha que é menos... não é uma coisa de propósito, a gente faz, mas é sem querer. Mas, Às vezes sim, né? e se a pessoa faz por querer, Luana? Porque tem gente que Eita! faz, tem É gente que fornalha! faz. É fornalha! Não precisa citar nome. Ó, pessoal, a produção trouxe até um cafezinho. Eita, aqui. produção! A Luana, a gente acabou de jogar na fogueira. Eu vou servir um café pra Opa! ela. Porque assim, e quando a pessoa faz de propósito, agora com um cafezinho na mão? Julgar, né? Todo mundo julga, porque todo Deus. mundo tem cabeça pra pensar. Agora, só que ser sem noção, chama outra coisa, né? Lá na sua cabeça você pode julgar, olha, fulano tá errando porque tá fazendo isso ou aquilo. Mas eu não posso simplesmente sair falando tudo que eu penso. Entendeu? Certo, certo. Ou seja, você pode até pensar, mas você não pode falar. E também você pode pensar, mas se um pensamento ele não é bom, a gente também tem que procurar controlar a nossa cabeça, né? Entra um pouco naquela questão de todas as coisas são lícitas, nem todas vos convém. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Entra nisso aí, não? Sim, mas eu também lembrei de um outro versículo, né, em Efésios, ele fala sobre isso, sobre levar todos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Certo, legal. Tem coisa que a gente ora que Deus não vai responder porque é a nossa parte. Deus não vai controlar os meus pensamentos. Deus não controla os pensamentos de todo mundo, ele sonda, mas ele não vai controlar. Então, eu tenho que fazer um esforço. Quando eu começar a julgar alguém, eu vou pensar, eu não devo fazer isso. E vou mudar o meu pensamento e começar a pensar em uma outra coisa, né? Então, assim, a gente tem que fazer um esforço também. Não é só colocar a culpa, mas eu sou pecador, por isso que eu julgo todo mundo. Não, tem que fazer um esforço também. Viu? Pensei e pequei e falei. Isso não pode, hein? Não, tem Não, que haver porque- uma metanoia, né? Porque você pensa e peca, mas o Espírito Santo vem. Cala a boca. Entendeu? Ele vem. Como é que é? Rapaz, Repete de mas... novo. Peraí, como é que o Espírito Santo fala? Cala a boca. Boa, boa. Agora, deixa eu te perguntar. A gente tá aqui falando que a sociedade vai julgar e julga e é natural e tudo bem, a gente entende e tal. A gente é jovem e cristão. Menos o Pedro. Não, fala Jovem isso. não. Jovem não. É, meu Deus. Não, Tem um é que eu- espírito jovem. Aleluia. Ô, glória. Receba, irmão. Espírito jovem. Então vamos lá. A grande questão é a seguinte. A sociedade olha pra gente e fala, mas você não é crente? A sociedade olha pra gente e espera um padrão. Qual é o padrão que a sociedade está esperando do jovem cristão hoje? Não há 50 anos atrás, né? Na época que... O Lucas Que eu falava era- com a rainha, né? Eu? Entenderam, né? Entenderam, Tá né? bom. Peraí. Acho que não era só ele não, hein? O estilo do acampamento. É, né? o estilo do acampamento. Só quem ia para acampamento da amizade, né? Olha, Olha, eu acho que foi indireta. Eu acho que todos iam. Não. Você não ia pro acampamento da amizade? quando eu fui no acampamento da amizade, você, Pedro, já era tio. Quando eu fui, Revelações já sendo apareceu. feitas ao vivo, gente. Aí, ó, viu? Quando eu fui, né? Então. Então, mas a sociedade espera um padrão da gente. Qual é o padrão que a sociedade espera? O que a gente olha e fala assim, não, é isso que eles estão esperando. E se eles estão esperando, é justo? Não é? Eu tenho que ser dentro desse padrão, dessa caixinha do que a sociedade espera do jovem cristão? Eu acredito assim, que a gente não vive, claro, para satisfazer a vontade das outras pessoas, né? Aquilo que agrada a elas. Certo. Mas a Bíblia existe para isso. Deus está falando conosco para que a gente tenha uma vida diferente. Então é natural que as pessoas de fora, elas esperem sim um comportamento diferente, porque nós devemos ser a luz do mundo. E como que seria esse comportamento?
claro, é uma vida guiada pela vontade de Deus, que nós conhecemos através da Bíblia. É uma vida em que a verdade, ela é sempre presente, em qualquer coisa. Eu não vou ser uma pessoa aqui e falar mentiras do outro lado. Não dá Eu vou pra ser a ser duas mesma caras. pessoa. Não. É verdade. É um estilo de viver também que envolve amar. Amar a Deus, sim, sobre todas as coisas, mas amar o próximo. Eu não posso, e não um amar só de falar, mas um amar de viver, sabe? Porque às vezes a gente tá dentro da igreja, ama a Deus, ama o próximo, mas a gente vê alguém sofrendo lá fora e não faz nada. E nós deveríamos fazer, porque foi isso que Deus nos mandou fazer. Então, a sociedade espera isso, não só como um julgamento, mas elas esperam ver, porque dentro delas elas também querem conhecer a Cristo de alguma forma. Todos nós ansiamos isso. Entendi. Então, sim, A humanidade está esperando para ver a luz de Jesus através da gente. sim. Sendo refletor, né, Lona? Os luzeiros da cidade. Você acha que tá certo a sociedade julgar os jovens cristãos? Ou olhar, por exemplo, olha, se o jovenzinho lá, o rapaz, for pra balada, encher a cara, usar um monte de droga, ficar com um monte de menina, fizer um monte de besteira, tudo bem, normal, isso aí, da idade dele, todo mundo faz, beleza. Se o jovem cristão falar um A que seja, jogar um Free meu Fire, Deus. fizer sabe... Meu pai do céu, o mundo acaba. O mundo acaba. O mundo acaba, porque ele é crente, nossa. Então, assim, tá certo o que a sociedade está fazendo com os jovens cristãos, botando esse nível de peso, de expectativas neles? Não tá certo, porque eles esperam um tipo de espiritualidade e uma vida cristã que não existe, que é surreal. Porque eu vivo nesse mundo. Então, assim, eu sou crente e vivo nesse mundo. E tem... jovem. Exato. Ela é jovem. Já tô vendo os cabelinhos brancos aqui, rapaz. Tá falando que é jovem. Mas retomando o que você falou, não é legal porque coloca uma pressão sobre a gente, né? Então, isso que não é legal. E porque, assim, o cristão, ele tem uma vida normal como as outras pessoas. Sim. Não é segundo o padrão do mundo, porque tem muitas coisas que nós não fazemos. Mas nós temos um outro padrão, que é o padrão cristão. E esse nós temos que seguir. Não significa que a gente só conversa com os anjos. Não. Converso com pessoas que também não são da minha religião, que acreditam que não acreditam em Deus ou que acreditam em outros deuses. Então, assim, temos uma vida normal. Certo. A gente pode usar um celular e umas redes sociais. Não é do cão. Pode não. jogar Pokémon GO? Meu filho. Olha, eu vou capturar um Mewtwo, hein? Opa! Porque Respirou nós fundo, hein? temos... Ó, Ó, calma que eles são assim mesmo, viu, Luana? A gente pede pra eles se comportarem e tal. Às vezes o inimigo ele vem de formas muito sutis, querendo nos provocar, mas Deus não dá paz. Deus vem. pensou, o Espírito Santo fala o quê? Cale-se. Opa! Cala a boca! Cala a boca, meu filho. Boa, boa. Então, assim, a sociedade está botando um peso a mais. A gente tem que aceitar esse peso ou não? Ou a gente pode ser cristãos do nosso jeito? A gente tem liberdade para isso? A Bíblia dá liberdade para isso? Olha, fazer o que é certo em qualquer lugar. Boa. Então, nós deveríamos nos importar menos com a opinião dos outros e nos importar mais com aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Ouviu, sociedade? Engole essa! Vai, velho. Durma com essa sociedade. Porque cada pessoa tem uma opinião. Tem pessoas que não são cristãs que vão dizer, os crentes poderiam beber. Tem outros que vão dizer, não, os crentes não devem beber. Aí qual a opinião que a gente segue? A gente tem que seguir aquilo que a gente aprende que é correto. Entendi. Aí pronto. Olha, falando desse negócio de aprender aquilo que é correto, tem um negócio interessante. Fogo. Você quer que pegue fogo, né, Pedro? Olha só, tá bom, padrão de cristão. Aí você tem o crente da Assembleia, o crente da Batista, O sapatinho de fogo. Você tem o crente da Presbiteriana, você tem o crente salvacionista, Eita. você tem o crente da Universal.
Pois é. Enfim, é crente também, não? Conta. Pronto. Polêmica? Opa, com certeza. Fica para outro podcast? Não, vamos aqui. Se já tá aqui, meu filho, coloca... Qual desses é o certo? Ou nenhum tá certo? Ou existe um certo, mas a gente ainda não descobriu qual é? Qual desses aí? Depende do que a gente quer considerar padrão. Entendeu? Explica melhor pra gente, mano. Porque, por exemplo, algumas pessoas podem pensar que o padrão é sobre o vestir, sobre o que comer, sobre o dia que guardar ou não. E não é bem por aí o nosso padrão cristão. Diz mais sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter, que é transformado pelo Espírito Santo, do que pelo o exterior. Certo. Entendeu? Não é se eu tenho mais poder, se eu sou mais espiritual, porque eu rodo no manto. Eita glória! O padrão não tá sobre se eu nasci para ser cabeça e não cauda. Não é bem por aí esse padrão. O nosso padrão cristão é o padrão de Cristo, o padrão da verdade, de proclamar o evangelho, é o padrão do amor, sabe? Então Deus tem um padrão. Tem. Esse é o padrão que é universal para todo mundo. Todo mundo sabe que deve fazer o bem, todo mundo sabe que deve amar. Então isso é o padrão. Certo. As outras coisas, como um vestir, como o dia que guardar, se bebe ou não, isso aí são outras coisas. Existe então diferença no padrão espiritual para usos e costumes. Isso. Tá, legal. Agora, Lana, fala pra gente. Deus tem um padrão, o padrão dele é perfeito, o padrão dele é pro nosso bem. E se a gente não consegue alcançar? Como é que eu ligo com a culpa, com a insegurança? Puxa, Deus quer um padrão de mim, ele me exige santidade, por exemplo. Ele quer que eu seja santo, na é verdade? Mas, cara, eu sei que eu sou pecador, velho. E aí? Puxa, eu tô tão longe do padrão de Deus, cara. O que eu faço agora? Ah, eu vou deixar de ser crente, ou então... Não, eu vou, sei lá, vou me chicotear, sabe? Vou espiar os meus pecados. O que eu faço? O que eu faço? Deus não pode... Eu acho que não podemos dizer que Deus exige de nós um padrão perfeito. Claro, nós deveremos buscar, sim, mas não é alcançável simplesmente pelo fato de não sermos perfeitos. Certo. Só que isso não nos isenta da responsabilidade, sabe? De buscar melhorar a cada dia. Uhum. Então, acho que caminha mais nesse sentido. Não é uma santidade que, pronto, agora virei santo, virei um anjo aqui na Terra. Olha que Deus do anjo céu. bonitão. Aleluia! Vê aquela luz assim que brilha quando você chega e canta Oxi. aleluia? Não, não é. Nossa, fica até triste. Mas então, e a santidade, ela é mais nesse sentido mesmo. É um processo. E você Certo. cada dia buscando se aperfeiçoar, né? Claro, se a gente atingir um padrão perfeito, a gente não estaria aqui na Terra. Seria todo mundo anjo. Mas é a gente buscar melhorar cada dia, sabe? Procurar fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que é correto. O padrão cristão. Ou seja, não é o ser Jesus, é o imitar Jesus. Exatamente. Legal, legal, legal. Luana, fala pra gente. Você já foi julgada dentro da igreja alguma vez? Ai, o Matheus tá com a mão na buzina, ele tá só esperando. Calma que veio o Espírito Santo e disse se controla, né? Mas assim, acredito que todo mundo já passou por essa experiência. Assim, não gostei, acho que ninguém gosta. Verdade. Mas a gente aprende também como não fazer com essas coisas, né? Não quer contar mais detalhes pra gente? Assim, jogar umas Sem frases? dizer citar nome, nomes, sem citar lógico. nomes. Que a Sem gente citar fala... nomes nem lugares. Se você for citar nome, é só dizer que eu buzino bem na hora, entendeu? Que aí fica... A gente tem censura aqui na buzina do Matheus. Né? Olha, eu já me senti julgada, não vou dizer no padrão cristão, né? Mas nos costumes. Certo. Por exemplo, em questão de roupa. Entendeu? De usar uma calça. E algumas pessoas acham que o cristão só deve usar, que a mulher cristã só deveria usar saia. Já me senti julgada nesse sentido. E julgada, por exemplo, por ouvir uma música que não seja gospel. Tipo, Tem Linkin esse Park, julgamento. assim, coisa bem lá. Ela gosta. Claro, Ó, que- pessoal, ela solta o cabelão e fica assim, ó. É, mais Black ou menos. Sabbath. Eu não posso fazer isso quando eu amanheço, já parece um leão. Então, assim, Ó, viu? Eu tô falando. já não dá, né? Mas, assim, acho que você ouvir uma coisa
se ela não tem nada que seja contra a sua fé, no meu ponto de vista não tem problema. E isso não me afasta de Deus. Agora, a partir do momento que eu perceber que aquela música, ou a ideia que aquela música traz, está sendo mais importante do que a minha fé, do que a minha vida com Deus, aí sim ela se torna um problema. Mas se não sou menos crente que as outras pessoas. E quando o pessoal te julgou, fala pra gente, como você se sentiu? Eu me senti mal. Mal? Triste, magoada? Você fica desanimado, por exemplo, em voltar para a igreja, porque você pensa naquele julgamento todas as vezes. Então, assim, eu acho que é muito ruim, porque o julgamento faz a gente se sentir excluído, sabe? É como se um grupo todo fosse certo, só você tá errado. Então você é diferente e vai-se embora pra lá. Puxa. E assim, se tiver alguém que tá ouvindo a gente agora, alguns jovens, ou mesmo adolescentes, ou até adultos, sei lá, crianças, enfim. Velho, né, Matheus? Velho, tiozão, tiozão. do acampamento. Tiozão do acampamento. Se tiver alguém que tá passando por isso, qual é o seu conselho? Que tá sendo julgado, tá triste, tá magoado, tá desanimado. Qual que é o seu conselho pra essa pessoa? Bom, quando eu passei por isso, o que eu fiz foi permanecer na igreja, Certo. sabe? Claro, eu fiquei desanimada, sim. 300, entendeu? 300. Ui, 300. rapaz. Ai, meu Deus. Mas assim... Não funcionou a buzina agora. Não funcionou? Não funcionou, não. Travou aí? Travou. Não, produção, arruma a buzina aqui, produção. Aê! Eu acho que foi o tiozão que tava desligado. Não, mas assim... Normal que a gente fica um pouco desanimado, mas assim, continuar persistindo. Certo. E os julgamentos sempre vão ter, mas assim, se a gente tem a nossa consciência, poxa, é isso que importa. Se eu tô em paz, é isso que importa. A convicção que você está seguindo algo maior, é isso? Exatamente. É a convicção, sabe, de a gente estar fazendo a coisa certa. E se alguém se incomoda, problema, vou orar pela vida dela. Tá bom, pensei que tu ia falar os incomodados Boa. que se mudem. Não, boa, legal isso. Não. A pessoa tá incomodada, talvez ela tá precisando de uma iluminação por parte do Espírito Santo. Então orar por ela é uma boa solução. Não ore no momento da raiva, é só um conselho. Porque você ora, Se você ora assim, queima em nome de Jesus. queima é uma palavra bonita. Você ora, Deus, fulmina ela. Não deixa grão sobre grão. Joga na fornalha e não precisa vir. Dá uma respirada, né? Respira. Depois você ora. Depois você ora, Senhor, tem misericórdia. Faz sua vontade, porque se for a minha... Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor der força, eu esgano. Tem dias que a gente amanhece igual o Pedro. Qualquer coisa é espada na orelha. Mas o Espírito Santo vem, né? Nos Pedro, que coisa ajuda. feia, Pedro. É espada na orelha. Eu pensei que ela ia falar tiozão, até olhei pra ele, mas Não, espada na é orelha. outro Pedro, é da Bíblia. Ah, ainda bem, né? Mas é isso aí. E, Luana, olha, eu queria te agradecer por esse papo que a gente tá tendo a oportunidade de ter. Realmente, lidar com o julgamento não é fácil. Tentar entrar na caixinha do padrão das pessoas não é nada fácil. É frustrante, né? Mas teu conselho de parar, respirar fundo, não desanimar, se apegar no padrão de Deus, né? Orar por aqueles que estão nos julgando. Eu acho que isso aí é o segredo, cara. Acho que se a gente puder, se eu que estou falando aqui, vocês que estão nos ouvindo, pudermos aplicar isso aí nas nossas vidas, a gente vai crescer espiritualmente e vai abençoar outros também, não é verdade? Uhum. Mas Isso é aí. isso aí. Pessoal, a gente está indo pro nosso final, a gente vai para aquele momento de bate-bola e jogo rápido. Vixe Maria, olha o fogo, fogo. Aquele é o momento das declarações finais. A nossa tradição é assim, viu, Ana? O convidado ele é o último para poder... Respira Respira fundo. Agora Não vamos fica usar. nervosa. Ó, tá ficando vermelho aqui, vai explodir, gente. Então vamos lá. Pedrão, fala aí, o que você tem para dizer para encerrar, para matar isso aí? Para todos aqueles que nos ouvem, procura saber qual é o seu padrão. E o melhor padrão que você possa ter é o padrão de Cristo.
Os outros sempre vão falar alguma coisa, não tá legal assim. A tua roupa que tu não tira há 10 anos do guarda-roupa. Fazer o quê, né? Mas mira no padrão de Cristo. Que aí você vai ter um caminho muito bom. Não fácil, né? Porque até ele falou que fácil não seria. É, Né? Mas é o melhor caminho a se seguir. isso aí. Boa. Matheus? Até respirou fundo. E eu que sou o tiozão. Eu acho que nessa questão que foi falado, você falou muito bem, né? E o Pedro também, nessa questão de qual é o padrão, né? Eu acho que a gente tem que realmente se espelhar em Cristo, né? Independente de músicas, eu sou, assim, bem eclético, né? Mas... Rock and roll puro, ó. Mas assim, o que eu posso dizer, falando em padrão, aconteceu uma vez rapidinho, vou dar meu depoimento Senta aqui. que lá vem história. Quando eu tava no corpo, não convém Na aonde. década de 80. Não. Aí eu nem no projeto eu era. Agora o Pedro já era nascido. Tá, 82, vai, Pedro. Eu comecei a aprender a tocar violão e o padrão do corpo que eu estava era o padrão da Batista da Lagoinha. Quem lembra da Batista da Lagoinha aqui? Rapaz. Batista da Lagoinha. Diante do trono. Eita, Diante do trono. Puxou. Diante do Foi a trono. Bola de Neve que desmanchou. Então, na época, quando eu comecei a aprender a tocar, eu não podia tocar porque eu não sabia nenhuma música do padrão do grupo de louvor que era Batista da Lagoinha, né? E na época eu fiquei muito chateado, obviamente, né? Porque toda pessoa que começa a aprender a tocar, começa a se envolver, a pessoa quer. Diante do trono do Lagoinha. Claro. Até hoje eu não aprendi a tocar, né? Diante do trono, porque é nota pra caramba, né? Mas assim, a questão é... Aquilo eu poderia ter levado para não é um padrão que eu tô seguindo, poderia ter me deixado para baixo, né? Mas eu procurei olhar por outro lado, né? E não sei tocar Batista da Lagoinha, ok. Mas eu sei que tocar uma música do cancioneiro, né? Uma música ou outra que a gente geralmente cantava, que hoje em dia não se canta mais, as músicas vão se perder, vão, né? E o velho sou eu. O tio dos corinhos. Não, é a época do Inário, né? Eu não queria falar isso, mas ele, Pedro, é da época do Inário, né? Mas... Isso aí ainda tava nos papiros a música. Mas a questão é que eu Vem o falo Espírito assim... Santo e fala, né? Não adianta sussurrar que o pessoal não tá vendo, não, hein? O pessoal perdeu essa. Gente, vocês vão ficar sem saber, viu? Mas a questão eu acho que é realmente essa, é a gente buscar o padrão de Cristo, né? Provavelmente meu padrão não vai ser o mesmo da Luana, o da Luana não vai ser o mesmo do Pedro. Aleluia! Né? E assim por diante vai, então quer dizer, mas o que a gente tem que ter algo em comum é o quê? É buscar Cristo. Sim. Né? Buscar realmente fazer a vontade dele e ser o padrão conforme a Bíblia nos ensina, né? Porque Sim. também tem pessoas que ensinam os padrões pra gente, que a gente não vai pra Bíblia e acaba ensinando padrões errados, né? É verdade. Então, Isso é um perigo. Então eu acredito que a gente tem que focar mais na palavra de Deus, né, nesse sentido dos padrões, né? Qual é o padrão? Tá, mas não estou dizendo aqui que todo mundo vai usar, as mulheres saem até o pé, não vai mais se depilar ou coisa assim do tipo, né? Ixi, não é nada disso. Misericórdia. É isso aí. Luana, agora contigo. O que você tem pra dizer pra fechar aí com o pessoal? Bem crente, lembro de Romanos 12:2, que ele fala para não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Amém. Né? Não nos conformar com o padrão desse mundo. E o que é o padrão do mundo? É um padrão de desobediência contra Deus. Claro, existem muitos outros tipos de padrão, né? Mas o padrão do mundo está sempre caminhando na mão contrária à vontade de Deus. Então, a gente deve procurar nos transformar, deixar que a nossa mente seja transformada para a gente viver uma vida diferente e uma vida segundo o padrão cristão, imitando a Cristo. E eu acho que é isso. E não se preocupem com os julgamentos das outras pessoas. Seja você, tenha o seu relacionamento com Deus e sinta-se em paz. É isso que importa. Beleza.
Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nosso programa de hoje acabou. Mas, semana que vem tem mais. A gente sempre vai estar no ar com vocês. Então, pessoal, a gente vai indo embora. Matheus, Até mais. Pedrão, Tchau, tchau. Luana, É isso aí. eu sou o Lucas. E um grande abraço. Fica com Deus.